É que eu queria chegar. Se nós não temos Beleza. essas informações, o que melhor vai representar no caso aí vai ser a quantidade. Melhor representa. Eu poderia fazer pelo custo de matéria-prima? Poderia, porque matéria-prima também está relacionado com a parte de estocagem. Mas a quantidade representa melhor nesse caso. E aí, lembrando que a informação. Só que, assim, se alguém utilizar matéria-prima para fazer esse cálculo, não vou dizer que está errado, não. Tá? Eu faria com a quantidade, eu acho mais adequada. Porque qual é o detalhe aqui? Qual é o X da questão para esse cálculo? Não sei se vocês lembram, mas eu tinha dito o seguinte: o critério é a informação que influencia, tá, no cálculo, que guarda uma relação direta com a forma que eu quero dividir, eu quero ratear o meu produto, e ele tem o valor que eu vou colocar aqui, ele tem que atender a uma pergunta. Vocês observam que sempre que tudo que eu ensino, para facilitar, eu crio perguntas, né? Perguntas chaves. E se você responder essa pergunta, você consegue ter certeza do que você está fazendo, né? Por exemplo, custo direto, qual é a pergunta que eu tenho que responder? Se a resposta for essa, vai ser direto. Se for essa, vai ser indireto. O custo fixo ou variável. E aqui a pergunta para o critério é o seguinte. Eita, só marcar aqui. Para esse daqui o critério foi produtividade. Ó, voltando. Aí, aqui eu disse que é quantidade. E aí a pergunta que eu vou fazer é: quanto desse meu critério representa uma unidade do produto? Aí nesse critério aqui a pergunta é: R$ 50 representa uma unidade do produto 1, que é a receita do produto 1. Não, Bob! R$ 100 é o preço do produto 2. Eu vou cortar o áudio de vocês, tá? Só porque alguém está com o áudio aberto aí. E vai acabar atrapalhando o entendimento aqui da questão. Eu vou desativar um pouquinho só enquanto eu explico, e depois eu abro de novo. Esse conceito é importante. E aí aqui, ó, a receita está relacionada com os produtos. Então, o preço de venda aqui, 50, 100, 60, é referente a cada unidade desse produto. A produtividade aqui, o tempo é 0,1 minuto para uma unidade desse produto aqui. Aí aqui eu tenho 0,5 horas para uma unidade desse produto, né? 0,1 hora, 0,5 horas e 0,25 horas para cada unidade desse produto. Aí se o critério for quantidade, aí onde é que a gente tem que chegar? Quantas quantidades representa uma unidade do produto? Não é isso? Uma unidade. É uma unidade. Então, aí deixa aí como dica, tá? Se quiserem até anotem. Quando o critério, tá? Quando o direcionador de custo for quantidade, aí o critério sempre vai ser 1, em todos os casos. Aí, quando a gente multiplicar o critério, a quantidade pelo critério unitário, a gente vai achar de novo a quantidade de cada produto. E aqui a gente segue da mesma forma. A gente soma, aí a gente divide, no caso, 12.000 por 18.000, divide os 2.000 pelo 18.000 e Essa divide os situação 4.000 só pelo... acontece quando for em estocagem, professor? Normalmente estocagem, armazenagem e transporte são os que seguem normalmente esse critério. Professor? Oi.
Então, o critério sempre vai ser 1, no caso. Quando for quantidade, o direcionador de custo, sim. Tá certo, beleza. Uma Agora dúvida. a gente vai. Estocagem e armazenagem é a mesma coisa, não? Estocagem e armazenagem, não. E aí o capítulo 7 trata sobre isso, da teoria. Mas vocês já deveriam ter estudado isso em outro momento, tá? Mas aí no dia 14 a gente vai falar. Por enquanto, se ninguém decidir pegar o capítulo 7, eu vou falar. Eu vou pegar aí uns 20 minutinhos para poder explicar a vocês os conceitos. Entendeu? Agora, no caso aí do custeio, é como foi determinado a nomenclatura pelo analista de custo, tá? Ele identificou essa atividade. Ele poderia ter identificado estocagem e armazenagem, ou ele poderia ter chamado só armazenagem. É porque depende do quão complexo é a atividade. Aí, seguindo aqui, no cálculo, nós temos o rateio aqui de 60 mil, a soma do rateio total, e agora a gente segue aqui no cálculo da multiplicação. É igual a esse vezes esse. E agora a gente divide. A sua prova vai ter questão aberta? Não, né, professor? Não, porque eu teria, tá? Mas aí a orientação que a gente recebeu é que todas as provas têm que ser objetivas. Aí vocês terão as alternativas. Terá um cálculo desse, só que com as alternativas para vocês responderem. E aí, Ô, professor, explica ali para mim, por favor, o critério, porque é um que eu não entendi direito. porque se o direcionador de custo aqui é a quantidade, tá? Para o critério, a pergunta sempre vai ser o seguinte: quanto desse critério representa cada unidade do meu produto? Cada unidade do meu produto aqui na vendas custa R$ 50 para o produto 1, produto 2 custa 60, produto 3 custa 100 e o 3 custa 60. Isso é por unidade, tá? O critério sempre será por unidade do produto. A produtividade aqui é o tempo por unidade de cada produto desse. Aí, como o critério aqui é quantidade, aí a pergunta seria: quantas quantidades representa cada unidade do meu produto? É um. Né? Entendi. Aí essa é a ideia, tá? Da resposta. Beleza. Aí é o que eu digo a vocês, tá? Se fosse seguindo métodos de alguns livros, a gente não faria esse cálculo aqui, a gente já cairia aqui direto. Só que a gente calcularia esse daqui de uma forma, fazendo esse cálculo, e esse daqui de uma forma diferente, já partindo daqui. Aí vê que assim, eu acho que acaba complicando mais, porque a gente fica, se for isso eu calculo de um jeito, se for isso eu calculo do outro, é por isso que eu prefiro trabalhar sempre do mesmo jeito. Agora aí a dica é essa daqui. Para eu poder trabalhar tudo da mesma forma, eu tenho que ter essa pergunta na cabeça para poder entender. E aí o bizu sempre que o critério, que o direcionador de custo for quantidade, aí o critério unitário é 1. Sempre. Não existe exceção para essa regra. Entendeu? Agora, uma coisa que acontece também nesses casos é o seguinte, para você saber se está indo no caminho certo. Como o critério é 1, quando você calcula o rateio unitário, sempre vai dar o mesmo valor. Ah, entendi agora. Também ficou melhor. Porque basicamente é como se eu fizesse assim, se eu fosse encurtar o caminho disso, é como se eu pegasse quantos produtos a empresa fabrica? 18 mil, não é isso? É como se eu pegar esse valor e dividir pelos 18 mil. Se eu pegar aqui a 60 mil e dividir pelos 18 mil produtos, dá exatamente o valor que está aqui. Aí assim é mais fácil. Mas é uma forma de calcular que só encaixa nesse caso.
Esse rateio ABC, no caso, é por setor, né, professor? E o tradicional é falar só dos produtos, né? Não, o ABC ele faz pelo custo completo. Desculpa, o tradicional é por esse custo aqui completo. Então, o tradicional é por custo completo. O ABC é O dividido, ABC ele divide em atividades. Ele é entendi. baseado em atividades. Essa é a diferença. Em vez de fazer um só para o completo, eu faço um para cada atividade. É como Aí, se cada setor gastasse um custo, esse. gastasse um dinheiro diferente, né? Aham. Matematicamente não muda muita coisa não, a gente só tem que repetir os cálculos. O que realmente muda no conceito, e é por isso que ele é muito melhor do que o tradicional, é justamente nessa identificação. E como eu tinha dito a vocês na aula teórica, que foi a última aula, o mais difícil do custeio ABC é chegar nesses valores. Porque aqui eu joguei 30%, 50% e 20%. Mas na prática, para descobrir que é 30%, aí tem que se analisar todo o processo da empresa, é uma coisa demorada, que leva alguns meses. É um No trabalho caso, demorado no de caso análise. o custeio ABC nada mais é que o custeio tradicional, só que dividido, né? Isso, a gente pode dizer dessa forma. Porque a ideia do custeio é fazer um rateio. Então, o rateio sempre vai existir. Tá? Aí, essa forma aqui, principalmente essa forma de fazer desse jeito, esse rateio aqui, ele é igual para qualquer tipo de custeio. O tradicional por absorção, o tradicional variável, o ABC, outras formas de custeio, sempre vai cair nessa tabela. Agora, o que vai mudar é quais são os valores que vão entrar nessa tabela. E aí isso vai depender da teoria que está por trás, da metodologia que está por trás do custeio. E vai mudar também um pouquinho na hora de calcular o lucro, né? E para calcular o lucro, a gente vai pegar aqui o rateio. Lembra que a tabela que tem o rateio aqui, né? Para chegar no lucro, a gente tem o rateio. E esse rateio eu vou fazer somando aqui, ó. Eu vou somar os valores. Deixa eu diminuir o zoom. Opa. Eu vou calcular o rateio somando o rateio do produto 1 para atividades de venda, mais o rateio do produto 1 para atividade de produção, mais o rateio do produto 1 para atividade de estocagem. Então, na realidade, o valor que eu queria era chegar nos 12. Só que para chegar nos 12, eu precisei chegar nisso tudo aqui. Aí, eu faço a mesma coisa agora com esses. Produto 2. E agora, produto 3. Somo todos os rateios. E agora, o custo total unitário. Vou escrever aqui para custo total unitário. Vai ser o rateio mais o custo variável. É só somar o rateio com o custo variável. Somei 10 com 12, 35, dá 22, 35, 30 com 35, 42, dá 65, 42, e 17 com 20, 24, dá 37, 24. Aí agora o lucro vai ser igual. Aí o lucro, vou colocar aqui, ó. O lucro, ele é igual a receita menos o custo total unitário. Lembrando que a receita aqui também é unitária, tá? Receita unitária menos custo total unitário. Aí vai ser igual a 50 menos 22,35 é igual a 100 menos 65,42 e é igual a 60 menos 37,24. Pronto. Simples assim os cálculos. Chegamos no resultado. Aí a pergunta seria: qual o produto que tem o maior lucro?
E qual o valor desse lucro? Parecido com a pergunta Da prova. Aí o maior lucro seria o produto 2 com 34,58. Isso. Menor lucro, produto 3, 22,76. É o E a isolamento. é a mesma, tá? Por exemplo, o cálculo de margem de contribuição representa uma coisa, tem um significado, e o lucro tem outro. Esse lucro aí é um lucro, a ideia desse lucro é a ideia semelhante ao lucro que a gente viu no custeio tradicional. A diferença é que esse é um lucro mais aprimorado. Ele daria diferente, ele dá diferente o resultado do que se eu fizesse ele pelo custeio tradicional. Pelo custeio tradicional daria alguma coisa de diferença. Normalmente dá na casa dos centavos ou dá na casa de poucos reais. Sei lá, vamos chutar. Se fosse no tradicional, isso daqui daria 28,52, esse daqui daria 33,45, né? Dariam números muito parecidos com os números de cima. Talvez uma a mais, uma a menos, mas parecidos. Agora, nesse parecido, dependendo do setor, isso assim, representa muita coisa. Imagina, por exemplo, o custo de cada, sei lá, imagina o custo de cada caneta para a BIC, a empresa BIC, né? A francesa BIC. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque quantos milhões de canetas ela fabrica? Então, cada centavo de custo faz muita diferença. Aí esse é o detalhe do nosso cálculo. É o centavo que vai fazer diferença. Então, dependendo, é por isso que custeio é muito utilizado principalmente na indústria. Porque é a indústria que se faz o trabalho da busca do centavo. É muito importante identificar todos os meus custos e poder controlar isso. Mas, por exemplo, a indústria de petrolífera, né, e a de combustível, também se conta muito com isso. A indústria alimentícia, né, também isso tem muita relevância. Mas o cálculo é esse.